Normalmente o doxing acontece por uma técnica chamada OSINT. O que é OSINT? Open Source Intelligence. Então eu vou utilizar as informações que estão disponíveis na internet e a partir dessas informações públicas eu vou fazer pesquisas. E a partir disso, junto com a inteligência artificial, são capazes de tomar decisões mais rápidas. Então o que isso implica? Implica em robozinhos coletando informações da sua rede social, do seu Instagram, entendendo as fotos que você deixa lá. Olha, você está usando uma bolsa amarela, você está usando um casaco amarelo, então sua cor preferida é amarelo. Quer dizer que eu vou fazer uma campanha social para você utilizando essa cor, para personalizar as ações para vocês. Na questão do fim malicioso informação sua que podem ser coletadas como documentos que estão na internet. Olha, eu precisei entregar um documento na faculdade, esse documento está público, ele tem meu RG, tem meu CPF. Tem mais uma foto minha no Facebook, tem outras informações. Então, os criminosos vão coletando essas informações, criando bancos de dados específicos, e com esses bancos de dados, eles podem começar a utilizá-los para fraude. E com esses rastros, os atacantes modernos, os hackers, eles vão conseguir coletar grande quantidade de informações sobre nós, entender o nosso comportamento e, de alguma forma, até tentar usar essa informação contra nós mesmos. Então eu posso criar um cadastro falso seu em uma loja, começar a fazer compras em seu nome e você nunca vai perceber. Um caso simples de doxing que a gente consegue achar na internet, com uma pesquisa bem rápida, em sites públicos, seria esse aqui, por exemplo, tá? Que a gente consegue ver o CPF do alvo, o nome dele, mãe, data de nascimento, sexo, aonde que ele nasceu, data de nascimento, categorizou até a mãe da pessoa, tá? O pai da mãe, sabe? O avô, no caso, né? Sexo, telefone residencial, pessoal, a rua que a mãe mora, o serviço de telecomunicação que ela usa na casa dela. Tem até um total de registro de compras efetuados por essa pessoa, por esse CPF. A gente tem um valor de 1.584. Então, a partir desse valor, por exemplo, a gente consegue jogar uma hipótese da renda dela, sabe? Então, é realmente bem crítico a forma que é montada esse dossiê. Não tem o pai dessa pessoa, mas em outros casos poderia ter tia e etc. Várias outras coisas assim. O Brasil é um país muito simples para fazer doxing, é muito fácil. Então, o brasileiro ele já se expõe por natureza, então tem muita informação na internet sobre muitas pessoas. A falta de leis sobre proteção da informação no Brasil, ela prejudica muito, faz com que empresas compartilhem informações que deveriam ser confidenciais com outras empresas, e essas informações normalmente caem aí em redes públicas. Por exemplo, você pode comprar um CD na Santa Efigênia contendo uma base de dados da Receita Federal com todas as suas informações. E eu posso usar essas informações para cometer fraude. Então, existe uma migração do crime físico para o crime cibernético, justamente porque você tem um ganho maior, você tem uma dificuldade maior de identificar quem que é o responsável e penas menores. Então, eu não preciso sequestrar alguém fisicamente, não preciso explodir um caixa eletrônico. Então, através do doxing, eu consigo informações também que vão me ajudar a concretizar esses ataques muito mais rápido. E quando eu falo de ataque, vão desde roubo, sequestro ou outras coisas que estão relacionadas a informações. E hoje em dia, quem controla a informação tem o poder. Então, o maior ativo do mundo é a informação. Em agosto desse ano, um hacker da Turquia veio e tomou a minha conta por meio de um e-mail fraudado, se passando pelo Instagram, onde ele dizia que a minha conta ia ser verificada. Nisso, eu, boba, acreditei, cliquei no e-mail achando ser verídico. Eu percebi na hora, porque o meu Instagram foi deslogado e eu vi que o nome de usuário também já não estava entrando quando eu tentei logar com a senha e o nome. E eu fui pesquisar por outra conta do Instagram o nome para ver se continuava o mesmo, porque eu falei, ué, saiu? Nisso eu vi que ele trocou o nome, trocou o e-mail, trocou todas as informações para que eu não achasse a conta. Ele tentou
também invadiu meu YouTube, mas ele não conseguiu porque era outro e-mail, era uma senha muito diferente, tanto que não sou eu que posto os vídeos, e por isso ele não teve esse acesso, por sorte. Eu fiquei desesperada por alguns dias, onde ele pedia dinheiro em troca de devolver a conta. Ele pedia dinheiro por uma conta bancária que não é de pessoa, é uma conta onde você tem um número e a pessoa te deposita e você pode retirar em qualquer lugar do mundo. É realmente usada bastante para golpes. Eu não quis pagar por orgulho próprio e ele também tentou invadir o meu Facebook e outras redes sociais porque ele viu que ele não teve sucesso me hackeando, então ele acho que se doeu e quis ir atrás mesmo. Existe prejuízo na ação do doxing, ou seja, nessa revelação e eventualmente até no contato com a pessoa, aquela informação, o hacker, o cracker, dizendo, olha, eu tenho uma informação sua ou informações suas pessoais, privadas, secretas, sigilosas, o que eu vou ganhar para não divulgá-las, ou não piorar a situação, ou não causar um prejuízo. Nesse caso, a gente puxa a figura jurídica mais próxima para o crime de extorsão, que exige aí a existência do prejuízo, do risco efetivo. Nós podemos ter outras circunstâncias que envolvam também aí esses atos dentro do caráter criminal. Então, a calúnia, a injúria, a difamação, quando aquelas informações são reveladas, postadas, divulgadas, com o intuito de prejudicar a imagem, a honra daquela pessoa ou daquelas pessoas. Podemos ter circunstâncias que envolvam a própria invasão em si e a consequência da invasão. Aí a gente traz uma lei que é não tão recente, mas ficou famosa, como sendo a Lei Carolina Dickmann, que é a 12737, que tipifica a conduta de você acessar um dispositivo informatizado com a quebra de um mecanismo de segurança e, dependendo da forma pela qual você obtendo certas informações e divulgando essas informações, isso vai ter um aumento de pena. Pena máxima de 2 anos. Nesse caso, ninguém iria para a cadeia, num primeiro momento. Se for uma ação apenas uma condenação única, vai ser provavelmente uma prestação de serviços à comunidade. Mas dependendo da circunstância, de uma figura que nós chamamos do direito do concurso formal, da soma de penas por vários crimes, aí, eventualmente, a pessoa pode ir para a cadeia. Primeiro eu tentei buscar uma maneira de invadir o e-mail dele, mas não tive sucesso. E foi aí que eu contratei um moço, e ele é especialista em recuperar contas que são roubadas. E foi assim que ele recuperou. Eu tive um custo, né, bem menor do que o hacker pedia, né, e ele já mostrou no próprio perfil dele que ele hackeava muitas pessoas, principalmente gente do Brasil mesmo. Ele hackeou contas no YouTube também de outras pessoas, ele cobrava todo mundo. E ele se auto-intitulava como cyberterrorist. E era assim, na cara dura mesmo. Ele mostrava para todo mundo que ele hackeava, que ninguém fazia nada. E realmente, acho que ele é pequeno em comparação a problemas maiores que o mundo vai ter. Por isso que ninguém ia atrás. E as leis também na Turquia não são as mesmas do Brasil. E foi assim que eu recuperei. Mas teve bastante sufoco no meio. O meu objetivo é invadir uma empresa para roubar informações dela. Meu primeiro objetivo é identificar quem é essa empresa através da internet. Então, através da internet, eu vou buscar informações sobre o domínio da empresa, que é a casa virtual da empresa na internet. Dentro dessa casa virtual, eu vou procurar informações sobre arquivos que essa empresa criou. Normalmente, esses arquivos contêm um conteúdo de metadados. Dentro desses metadados, eu sei quem que é o usuário dentro da empresa que está criando esses arquivos. O nome do usuário já me ajuda a identificar um possível ataque, então é quem eu irei atacar. Só que eu vou buscar outras informações. Normalmente, a empresa se relaciona com redes sociais. Então, existem redes sociais na qual os funcionários da empresa vão se identificar como funcionários e vão colocar os seus cargos. Meu objetivo será procurar quais são os funcionários que possuem os cargos mais altos, diretores ou presidentes. Identificando esses diretores e presidentes, meu próximo objetivo vai ser identificar quais são os hábitos dessas pessoas. Por exemplo, eu sei que um diretor gosta muito de vinho. Eu sei que esse diretor é o diretor financeiro. Como ele gosta de vinho, meu próximo trabalho talvez seja descobrir quem é a secretária dele. Então, depois que eu descobrir quem é a secretária, eu posso criar um site falso de vinho
envio um e-mail para a secretária com um portfólio de vinhos. Dentro daquele e-mail, eu coloco um conteúdo malicioso, que quando aquela pessoa abrir o e-mail, tem um controle da máquina dela. Quem tem mais informações, às vezes, que o próprio executivo? A secretária. A secretária, às vezes, sabe melhor do que ele as senhas ou outras informações corporativas. Então, eu vou fazer engenharia social, junto com o Doxy, para entrar em contato com aquela secretária. Eu vou fazer com que ela abra aquele catálogo de vinhos, ela vai confiar na informação, automaticamente eu já ganho o primeiro acesso dentro da empresa. Com esse primeiro acesso da empresa, eu vou roubar credenciais, vou pular para a máquina de outros executivos e assim eu vou conseguindo conquistar toda a empresa em pouco tempo. Então, isso é extremamente eficiente, porque nós atacamos o lado mais fraco da moeda, que é o sistema operacional humano. Por melhor que a empresa tenha defesas, essas defesas, elas confiam em quem está do outro lado, no sentido de, olha, você precisa receber um e-mail, então eu vou te passar um e-mail, só que eu vou te passar um e-mail com conteúdo confiável e um conteúdo que você vai confiar. E a partir disso eu consigo fazer a invasão e entrar dentro da empresa. Então, isso é uma forma de usar o doxing para comprometer uma empresa. Então, eu consegui informações sobre colaboradores, executivos, cargos, e a partir disso eu vou roubando as informações que realmente interessam, porque as informações elas estão com as pessoas. E o Doxy me ajuda a identificar tudo isso. Usando o próprio Google, quando você pesquisa o nome da pessoa, utilizando alguns caracteres especiais, você consegue injetar códigos no Google para ele te dar uma resposta bem mais interessante. Quando eu coloco o meu nome aqui completo, ele traz, por exemplo, o CNPJ da empresa que eu tive, vestibulares que eu passei, que eu fiz quando eu precisei entrar em faculdade. Então, você consegue, aí a partir do nome da empresa, você consegue ver, por exemplo, capital social que a pessoa tinha, onde que essa empresa estava localizada, telefone, e-mail. Pode entrar no site do Sintegra também, que a consulta é pública, daí no caso, você consegue mais informações. No caso do edital do vestibular, que aqui no caso só foi localizado um, mas tem a minha data de nascimento aqui, então é uma informação que você vai montando com a outra, tem a minha nota. Então, para fazer uma engenharia social, entrar em contato com a minha mãe, por exemplo, falando que eu recebi uma bolsa por causa de um vestibular antigo, você consegue montar uma metodologia, um argumento bem plausível para conquistar a confiança da pessoa. Então, conforme tu vai montando esse dossiê, cada vez que você vai tendo mais informação, você vai funilando esse ataque e consegue fazer um estrago absurdo na vida da pessoa, dependendo das suas intenções. Os dois piores danos, primeiro o psicológico e o segundo, muitas vezes, da pessoa estar revendo aquela circunstância. Então, aí isso acontece quando a gente tem dificuldade de remover o conteúdo. Então, às vezes tem uma informação pessoal que foi obtida a partir de uma invasão, por exemplo. A pessoa, o criminoso, pediu a sua, entre aspas, compensação, fez a sua extorsão, não recebeu e acabou revelando, divulgando, expondo aquela informação, aquela imagem, enfim, em toda a internet na sua universalidade. Isso, a partir daí dessa dificuldade de remoção, você vai acabar condenando perpetuamente essa pessoa, essa vítima, não o criminoso, a vítima. Muitas vezes a pessoa ganha indenização, mas o sujeito não tem o que perder, não tem bens. Então, esse é um outro desafio que nós temos também para lidar com relação a essa circunstância da internet como um todo. Isso pode gerar um certo clamor público e pessoas podem começar a postar conteúdos contra aquele criminoso. E o que pode acontecer é o criminoso cumpre a sua pena, mas ele continua rotulado na internet. Tá vendo? Aquela pessoa é uma criminosa que fez isso, fez aquilo. Então, você faz a busca e aquelas informações continuam. Ele não tem, entre aspas, o direito ao esquecimento previsto pela legislação penal. Quando você cumpre a sua pena e você tira uma certidão de antecedentes, não aparece o cumprimento da pena, para você ter mais uma chance. Isso pode ser aplicado tanto àquele que cumpriu a sua pena, quanto à vítima. A vítima ela também tem que ter o seu direito de ser esquecida, especialmente por algo que ela não fez. Pelo contrário, fizeram contra ela. Então, é muito trabalhoso você tentar uma remoção plena. Você consegue uma remoção parcial. Hoje nós vivemos a era da inteligência artificial, softwares, robôs. Cada vez fica mais fácil, mais simples você gerar situações hipotéticas, fictícias, artificiais, porém que a nossa percepção humana parecem situações verídicas, atuais, físicas, né, reais. Pode induzir todo o universo, toda uma sociedade a erro. E aí o prejuízo também vai ser significativo.
Tinha coisa de cartão de crédito lá. Tinha, assim, conversas que não que me comprometeriam, mas comprometeriam meus amigos, sabe? Coisa pessoal deles, que eles me contam. Então, e também todo o trabalho, né? Na época, em agosto, eu estava com 40, 50 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tô quase com o dobro, mas de qualquer maneira ia ser zerado. Ia ter que ser tudo de novo, todo o esforço de novo, até conquistar tudo isso de seguidores. Até também contatar o público de que a conta sumiu. Aquilo ali vira uma coisa com valor para a pessoa, onde ela estaria disposta a pagar. Uma pessoa, por exemplo, com poucos seguidores ou que não trabalha no YouTube, ela simplesmente não vai querer pagar nunca um valor absurdo como ele cobra e vai simplesmente querer fazer outra, começar do zero. Até porque ele troca o nome de usuário, então é uma coisa assim, bem, acho que simples. Para quem tem pouco, não ligaria. Eu, me colocando no lugar de uma pessoa que não tem muitos seguidores, eu não ia ligar, eu simplesmente ia bloquear ele e fazer outra. Eu com certeza mudei. Eu agora, quando eu vejo e-mail do Instagram dizendo que é para ficar com a conta verificada, eu já sei que é fraude, porque o Instagram não te contata que vai te verificar, simplesmente te verificam. Então eu já aprendi que todo e-mail que é isso vai direto para lixeira, é fraude, não pode cair nisso, muito menos quando é para colocar a senha. Então eu já vi que era mentira, já bloqueio tudo. Nós não temos mais barreiras geográficas. Um criminoso que está na China, na Rússia, ele tem a mesma distância para você que um criminoso que está no Brasil. Então nós temos um número de inimigos muito maior. Então temos que nos proteger mais. Então caímos num passo que antecede tudo isso, que é a cultura para o mundo digital. Então nós somos ensinados pelos nossos pais que nós devemos sair de casa, trancar a porta, que temos que ter um alarme dentro do carro, que não podemos falar com estranhos. Mas nós não recebemos essa educação no mundo digital. Mas tem pessoas que na rede social possuem mais de 5 mil, 10 mil amigos. Então, como isso compromete a minha segurança? O que afeta a minha vida no mundo virtual vai afetar a minha vida no mundo real. Não existe mais mundo virtual e mundo real. É uma coisa única que se converge. E as pessoas hoje em dia passam mais tempo nesse mundo que nós chamamos cibernético, virtual, do que no mundo real. E como tudo isso tem a ver com doxing? Porque o doxing, ele é o ato de utilizar tudo aquilo que nós produzimos enquanto nós estamos nesse mundo cibernético. Então, tudo isso que nós produzimos vai deixar um rastro de quem que eu sou, o que que eu faço, o que que eu pretendo. Agora, o que eu gostaria que vocês refletissem é como isso pode ser usado contra mim, em curto, médio e longo prazo. Será que daqui a 10 anos, 20 anos, eu não gostaria de ser aquela pessoa que eu fui no passado, mas aquilo vai estar eternizado dentro desse espaço cibernético. Mas uma dica que eu dou, né, sempre, é tomar cuidado, primeiramente, com como você navega na internet, como você se porta na internet, os sites que você acessa, o tipo de conteúdo que você ingere, porque se você procurar conteúdo que não seja lícito, já começa por aí você entrar num submundo que talvez você vai acabar caindo na mão de um vigarista e coisas do gênero. Duplo fator de autenticação em todas as suas contas é super necessário também, é o básico do básico. Não dividir sua senha com ninguém também, né? Isso é a clássica dica que todo mundo dá para começar a navegar de forma segura. Depois a gente começa a entrar em assuntos como manter o antivírus atualizado, o sistema operacional atualizado também, e por aí vai. Vamos trazer algumas circunstâncias. Na evolução, legal. Então, aumento de pena é uma das circunstâncias que podem diminuir. A gente chama da teoria do desestímulo. O sujeito sabe que ele pode sofrer uma sanção maior, ele vai, em tese, pela lógica, pensar 2 vezes. Educação digital para todos. Aquela compreensão, às vezes a pessoa fez o sem querer. Ela não imaginava, ela não tinha como perceber, a situação era muito complexa. Então, a educação digital tem que ser permanente. Um aumento das indenizações. Às vezes nós encontramos indenizações que são muito ínfimas, abaixo do prejuízo sofrido pela vítima. E um quarto item, uma colaboração mais fácil, menos burocrática entre países. Isso mais no início, quando você precisa identificar, localizar alguém que está se escondendo, está usando
do anonimato aí para praticar atos ilegais. São tratados e convenções internacionais que ainda não existem na sua intensidade, mas que o mundo inteiro nesse ponto está atrasado. Se nós compararmos o Brasil com outros países, o resultado ele é muito positivo do ponto de vista jurídico, sem dúvida. Se adotadas as medidas adequadas, na esfera criminal, a investigação policial ainda é um pouco lenta, dado a estrutura, o aparelhamento, o próprio direito processual penal, mas, no geral, fazendo essa comparação, o Brasil tem um destaque importante. Mas há muita coisa ainda a ser feita. Tem um aspecto positivo, fez uma lei muito detalhada, inspirada na União Europeia, inspirada na lei canadense, etc. Mas a gente tem que acelerar esse processo legislativo, não pode ficar como está. Isso vai começar a mudar daqui a pouco. Tem especialistas que já consideram programação como o novo inglês. Que todo mundo precisa aprender a programar, não para ser programador, né? Você não aprende matemática para ser um matemático. Mas, brevemente, a gente vai conseguir ter uma capacitação tecnológica para a nossa sociedade. Infelizmente, uma parcela da nossa sociedade não vai ter esse privilégio de aprender, né? E eles vão continuar sendo vítima desses ataques. Mas isso vai acontecer, vai ser um processo natural da nossa evolução como humano mesmo, porque como a tecnologia tornou algo tão rotineiro pra gente, a gente acorda mexendo com tecnologia, a gente vai se alimentar mexendo com tecnologia, etc. A nossa rotina tem tecnologia do começo ao fim. Então, tá claro que a gente precisa se aproximar mais e mais, né? Não tô dizendo tecnicamente, mas eu tô dizendo como sociedade como um todo mesmo. Todo mundo precisa se aproximar mais.